Hail the King capítulo 46. O ataque horripilante. Alexander. As lágrimas rolaram pelo rosto de Angela quando ela finalmente entrou na parede defensiva e viu Faye pular. Os olhos brilhantes de Faye debaixo de seu elmo de metal enquanto ele olhava para trás e a maneira que ele se virou fez uma marca em seu coração. Ela não seria capaz de esquecer esse momento em toda a sua vida. Alexander. Você tem que voltar. Você será um grande rei e Shambod vai se orgulhar de você, e você será uma lenda no continente Azeroth. Eu vou esperar por esse dia. Como se tivesse perdido a alma, Angela apoiou-se contra uma muralha na parede defensiva para que ela não caísse. Ela olhou fixamente para o homem que deslizou abaixo na parede defensiva, juntou os homens fortes, remontou a formação e conduziu o ataque ao inimigo rastejante como serpente. Seus olhos oceânicos nem sequer piscavam uma vez, ela olhou fixamente para Faye com firmeza. Volte vivo! Na margem sul do rio Zuli. O vento do outono soprava nas folhas amarelas das árvores. Um esquilo peludo estava em seus pés em alerta e olhando em volta. Ele relaxou quando ele viu que o ambiente estava limpo e começou a mordiscar um pinheiro divertidamente. Os pássaros voaram livremente para o céu azul longínquo. Era uma cena magnífica do outono. Mas de repente... Clip-clop, asterisco. Era o som de cascos batendo rapidamente no chão. Era barulhento e o chão estava tremendo. O esquilo jogou o cone de pinheiro meio rachado e rastejou até uma árvore em pânico, e os pássaros ficaram assustados. Os relinchos dos cavalos de elite vieram de longe. Depois que o caos se estabeleceu, o cavaleiro de máscara prateada e seus cavaleiros negros apareceram na margem sul do rio Zuli. O cavaleiro de máscara prateada olhou para o céu para verificar o horário, e tirou um olho de águia para observar o status dos soldados na muralha defensiva de Shambod. O olho de águia era um artigo mágico delicado, era como um telescópio menor, mas as duas lentes de cristal tinham sido abençoadas com o feitiço de olho de águia, o que permitia ao usuário ver longe. Até a antena de uma formiga podia ser vista claramente a quilômetros de distância. Através do olho de águia, ele viu os rostos deformados dos soldados devido à sua fadiga e medo. Eles não tinham defesas adequadas, e os soldados estavam tirando suas armaduras preguiçosamente, o que prejudicou o posicionamento defensivo. Tudo estava indo como ele esperava. Escárnio apareceu em seu rosto. Passa o meu comando, todos se preparem para... De repente parou, ele não teve a chance de dizer a palavra cerco. Ao ver a parede defensiva através de seu olho de águia, ele viu 20 ou mais caras lustrados com pesada armadura deslizando pela parede defensiva com cordas. Isto é... O cavaleiro de máscara prateada ficou surpreso por um momento. Mas depois que ele viu os inimigos com armadura completamente montando em uma formação de avançar padrão de cunha, ele entendeu seus intentos completamente. Depois de um breve momento de sobressalto, uma expressão de desdém e diversão apareceu em seu rosto. Ele estava até um pouco perplexo. Haha, rei de Shambod, parece que eu te superestimei. Que idiota! Bem pensado, mas você acha que poderia quebrar minhas formações com apenas 20 homens? Se é assim, vamos ter um aperitivo antes do cerco principal. O cavaleiro de máscara prateada riu. Ele apontou seu cavalo para os inimigos mudos e disse: 2, 3, ajuste a formação do escudo da torre em uma posição de defesa. Deixe aqueles burros pesados como estátuas se aproximarem. Corte a cabeça deles fora dentro de 10 segundos. Asterisco moou, asterisco. Uma trombeta enorme encheu o céu, e o silêncio de tirar o fôlego que envolveu o povo de Shambod tinha finalmente sido quebrado. A trombeta era o comando militar. As formações eram como máquinas precisas e começaram a se transformar imediatamente. Asterisco tep, 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 asterisco. A formação transformou-se em um assombroso ruído uniformizado. A formação do escudo torre que estava mais próxima de Shambod não se moveu muito.
Os lados avançaram um pouco e o meio se moveu de volta um pouco para uma posição de defesa côncava. Asterisco tint, 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 asterisco. O som de metais pesados batendo uns nos outros veio da formação. Em cima dos escudos torre de 3 jardas, lanças de ferro de dragão de 5 jardas estenderam-se para fora. Sob o sol brilhante, as lanças brilhantes e densas pareciam os dentes do ceifador escarnecedor. As lanças apontavam para a frente e os inimigos na formação estavam em silêncio. Toda a formação era como um enorme ouriço de aço louco. Se um elefante avançasse na formação, seria transformado em kebabs. Do outro lado, os 23 soldados inteiramente amados avançavam como se não tivessem medo da morte. Era uma batalha desproporcional. Olhando do céu, parecia que um par de formigas estava provocando corajosamente um elefante. As formigas seriam facilmente esmagadas em pasta de carne se o elefante pisasse. O sabor da morte nas lanças tinha escurecido o sol brilhante. Ninguém questionou a eficácia das lanças em termos de penetrar qualquer tipo de armadura. Mesmo as chapas de ferro que eram de 2 polegadas, 5 centímetros, de espessura seriam facilmente rasgadas por essas lanças pontiagudas que tinham alças de 4 polegadas, 10 centímetros, que as sustentavam. No entanto, a formação em forma de V, em forma de formiga não diminuiu a velocidade. Eles aceleraram como se quisessem quebrar as lanças com seus corpos. Ninguém fez barulho. O ar também congelou. Todo mundo podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Na parede defensiva, todos não podiam deixar de inclinar seus corpos contra as ameias para tentar ver tudo claramente. Os olhos de Angela estavam cheios de lágrimas e preocupação, suas mãos agarradas, firmemente, na borda de seu vestido, quase rasgando através dele. Emma seguiu Angela para a parede defensiva também, e ela manteve os braços na frente de seu peito e prendeu a respiração. Do outro lado do rio Zuli, o cavaleiro de máscara prateada já havia escondido o olho de águia. Ele ainda estava sorrindo enquanto olhava para as presunçosas formigas. Como se atreve um cão a desafiar a honra de um dragão? Expressões cruéis apareceram na dúzia das caras dos cavaleiros negros que estavam de pé atrás do cavaleiro de máscara prateada. Como lobos famintos que tinham visto um deleite delicioso na noite escura, eles lamberam suas bocas enquanto zombavam. Perto da ponte. A distância entre as formigas e o porco-espinho de ferro estava diminuindo rapidamente. 20 metros. 16 metros. 13 metros. 10 metros. O cavaleiro de máscara prateada sentou-se um pouco mais reto no cavalo. O arco de seu sorriso cresceu cada vez mais, como se estivesse imaginando o sangue jorrando e os gritos devastadores dos oponentes. O final era tão simples em seus olhos, a formação côncava de escudos torres só precisava fechar e cercar os inimigos no meio, assim como encher uma bolinha. Estes oponentes blindados de metal pesado seriam espetados pelas lanças depois de um par de empurrões e puxões fáceis. Ele não estava preocupado com as formigas, que estragavam a formação de escudos torre. Havia 3 camadas de escudos torre que eram cada uma 3 jardas, m de altura. Cada escudo pesava mais de 100 libras, 50 quilogramas, e eles foram apoiados por soldados de elite e numerosas hastes de ferro adicionais. Com este tipo de formação defensiva, ele iria segurar os avanços de frente da cavalaria pesada por mais de 10 minutos. O cavaleiro de máscara prateada não escondia seu sorriso zombeteiro. No entanto, ele congelou no segundo seguinte, como se tivesse sido atingido por relâmpagos invisíveis. Seu corpo endureceu e seus globos oculares quase caíram de suas órbitas. Suspiros vieram dos cavaleiros negros atrás dele. Os cavalos militares que normalmente marchavam uniformemente, mesmo sob ferimentos graves, começaram a relinchar e recuar incontrolavelmente. Porque 2 a 3 segundos atrás, um rugido como um trovão veio do outro lado da ponte de pedra. Deus abençoe! A formiga-chefe, que estava liderando o avanço em formação de V, jogou seu enorme machado preto para frente com força após seu rugido. Asterisco voxos, voxos, voxos asterisco.
O machado se transformou em uma sombra cinza e girou insanamente, rasgando o ar e até mesmo o espaço em torno dele. Asterisco boom, asterisco. Muitos gritos podiam ser ouvidos e o sangue jorrou para o céu e caiu de volta como uma chuva de sangue. O enorme machado negro quebrou os refinados escudos de ferro. Como uma faca afiada que cortava um pedaço de bife bem cozido, e como um punho de Deus que desceu do céu e esmagou uma árvore, os escudos torre que poderiam bloquear a cavalaria pesada deformaram-se um pouco na colisão de metal. No entanto, após um breve momento de pausa, o poder que o machado estava carregando explodiu e mais de 10 escudos enormes foram derrubados, como folhas secas em uma nevasca. Imparável. Absolutamente imparável. O enorme machado não parecia com um machado, mas sim como um castigo do deus da guerra enraivecido. Com o impulso imparável e o poder devastador, que esmagaria mesmo a montanha tangoliana mais majestosa se ela estivesse aqui. O machado tinha criado um espaço de 2 lagas sangrentas jadas na formação dos escudos torre que era tão apertada como uma parede. Os membros quebrados e o sangue caíam do céu e decoravam os outros escudos. A formação entrou em caos. Os soldados de elite atrás dos escudos não esperavam que ninguém no mundo pudesse quebrar sua defesa assim, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. A cruel realidade os surpreendeu, era tão espantoso que eles se esqueceram das ações apropriadas de um soldado e sua dura disciplina. Isso deixou seus oponentes entrar em sua formação através da lacuna cheia de sangue. Antes em suas mentes eles estavam zombando dos 20 porcos idiotas que avançavam em sua direção, mas depois de um piscar de olhos, os porcos mudos haviam arrancado seus fracos disfarces e entrado na formação como demônios arrogantes. Suas armas eram como as foices, enquanto eles eram como os representantes do ceifador. Em todos os lugares que iam, o sangue jorrava e gritos mortais foram ouvidos. A camada dianteira dos soldados perdeu a proteção de seus escudos e cairão como colheitras sob as foices, ninguém poderia durar mais de um segundo. A batalha entre as formigas e o elefante transformou-se em uma matança unilateral dos elefantes. Os papéis dos dois lados foram inconcebivelmente invertidos naquele segundo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 47. Chuva de sangue. Os gritos dos soldados, os gritos dos feridos, os gritos dos oficiais, o som de metal colidindo e quebrando. Esses sons, que normalmente causariam um arrepio aos ossos das pessoas unidas sob a parede defensiva, formavam uma sinfonia mortal. Um círculo de aplausos veio do muro defensivo, era muito difícil de se conter. Todos os seus medos e preocupações se transformaram em altos aplausos. O golpe divino do machado bateu na formação de escudo-lanças dragonicas, mas também atingiu o coração de todos na parede. Era como o fogo de uma tocha na escuridão, deu-lhes esperança e inflamou seus sangues e almas. Na parede defensiva todos sabiam a quem pertencia esse machado. Todos sabiam qual rosto estava debaixo daquele capacete, porque todos haviam visto o jovem e corajoso rei deslizar pela parede defensiva e ficar na frente dos outros homens. Suas costas voltadas para seus seguidores enquanto enfrentava de frente os inimigos mais cruéis. Todo mundo na parede estava chorando. Eles gritaram, pularam e lançaram os braços para o ar, como se pudessem capacitar os homens corajosos que avançavam nos inimigos e lutavam ao lado do rei. Do outro lado do rio Zuli, o cavaleiro prateado mascarado sentia-se sombrio. Sua atitude confiante de assistir a um bom show desapareceu. Sua expressão era como a de descobrir que ele tinha mordido uma pedra dura e quebrado os dentes logo após morder um pedaço de carne delicioso. Depois que o machado foi jogado, seu coração bateu mais rápido e ele sabia que algo estava errado. A formação de escudos da torre, de que ele estava orgulhoso, nem sequer se manteve por um segundo e foi esmagada pelos inimigos. A facilidade deles em avançar em sua formação foi um enorme tapa em seu rosto. O poder devastador que o machado carregava fazia com que ele se sentisse ameaçado pela primeira vez. Este não deveria ter sido o poder de qualquer homem. Não houve qualquer aumento de energia, então que tipo de poder era esse?
Cavaleiros negros, passem o meu comando, abandonem a formação caótica da frente e mudem para a formação trancada. Certifiquem-se de envolver esses caras. Coloquem as lanças de dragão e mantenham uma certa distância, não lutem contra eles imprudentemente. O cavaleiro prateado mascarado se acalmou rapidamente, exibiu suas habilidades adequadas de adaptação e executou outro plano. Seus olhos não foram enganados. Ele poderia dizer que o Esquadrão da Morte, de 23 soldados, não eram guerreiros estrela, mas simplesmente homens comuns que tinham uma tonelada de força física. Enquanto a batalha continuava, eles acabariam cansados e seria fácil matá-los. No entanto, o Cavaleiro Prateado Mascarado não queria esperar mais. Apesar de ter sido treinado para se acalmar em qualquer situação e ter aprendido muitas técnicas para comandar exércitos e ler as mentes das pessoas, após perdas consecutivas na batalha contra inimigos semelhantes a formigas, ele se sentiu envergonhado. Ele queria rapidamente esmagar os inimigos com o método mais poderoso que ele tinha, conquistar o Castelo Chambord de uma só vez. Depois de pensar sobre isso por um tempo, ele falou friamente enquanto mordendo os dentes. Diga ao guerreiro de 3 estrelas Landes para parar de proteger os trebuchetes e juntar forças com o resto dos soldados com escudos torre para eliminar esses bastardos imediatamente. Deixe o resto do exército preparado e comece a sitiar logo depois disso. Depois que o Cavaleiro de Prata Mascarado pensou sobre os dois comandos e se certificou de que eles cobriam tudo, ele acenou com seu cavalo e os Cavaleiros Negros correram para passar os comandos. Na ponte, a batalha continuava. Usando a força monstruosa do Bárbaro nível 12, Fei abriu um caminho na formação. Os 22 homens fortes o seguiram com força. Juntos eles eram como uma lâmina incomparável que perfurou o coração do inimigo. A formação de escudos torre tinha uma grande quantidade de defesa frontal, mesmo cavalaria avançando não poderia quebrar através deles facilmente. No entanto, os soldados atrás dos escudos usavam apenas uma fina armadura de couro, uma vez que os inimigos romperem, sem a proteção dos enormes escudos de ferro, seriam como porcos em um matadouro. Pierce e Drogba estavam bem atrás de Fei. Ambos eram os homens mais fortes de Chambord. O martelo de guerra e o machado estavam batendo e batendo nos inimigos com uma enorme quantidade de força. Os inimigos nos escudos torre eram mortos quando as armas os atingiam em cheio e se feriam quando as armas os tocavam, não havia nada que pudesse detê-los. Na ponte estreita, o sangue vermelho decorava tudo. Onde quer que o Esquadrão da Morte passava se tornava caos. Devido às restrições de terreno, embora houvessem mais inimigos, eles não foram capazes de cercar Fei e os homens fortes corretamente. A largura da ponte só poderia conter cerca de 15 homens, de modo que sua vantagem de números não poderia ser utilizada e eles tinham a desvantagem. No caos, um oficial inimigo, que era quase um guerreiro de uma estrela, viu que o homem que deu um golpe mortal na formação de escudos torre não tinha mais uma arma. Ele estava extremamente animado pensando que a deusa da sorte o tinha abençoado. Pegou uma lança de dragão quebrada ao meio, e sorrateiramente, usou a energia escassa que tinha para empurrá-la em Fei no momento em que ele pensou que a guarda do inimigo estava baixa. Embora a lança estivesse meio quebrada, pesava cerca de 22 a 27 quilos. Com uma tonelada de impulso e a energia de um guerreiro de quase uma estrela, a ponta da lança, que brilhava com uma luz sanguinária, estava voltada para o coração de Fei. Vá para o inferno! O oficial inimigo riu como se já visse o sangue do oponente jorrar de seu peito quando seu coração fosse perfurado. Sem dúvida, se ele pudesse matar um homem tão forte, seria uma grande honra militar e logo seria promovido a altos escalões. Mas o sorriso do oficial congelou em seu rosto. Logo se transformou em um rosto pálido deformado que estava experimentando uma tonelada de dor e medo. O homem sem armas não entrou em pânico depois de ver o ataque furtivo. Em vez disso, um sorriso astuto e regozijo poderia ser visto debaixo do elmo do homem. Ele ergueu suas mãos no ar e, depois de um lampejo de luz branca, como magia, outro enorme machado apareceu em suas mãos do nada. Tink! Um golpe frontal. O machado cortou com precisão a ponta da lança.
Depois que as faíscas dos metais em colisão desapareceram, a lâmina do machado se transformou em uma fina linha branca nos olhos do oficial. Como uma faca afiada cortando um bolo de leite macio, o machado separou a lança de ferro ao meio. Com o impulso restante, o machado também passou por seu corpo. Ele sentiu frio. A lança do dragão, o oficial. O machado atravessou ambos facilmente. Depois de uma breve pausa, ambos se separaram em 2 pedaços cada. Não havia nenhuma maneira que o sangue poderia parar. Os órgãos internos vermelhos brilhantes do homem, seus membros que cobrem seus ossos brancos e a aquecida lança do dragão se espalharam por toda a parte. O sangue no ar tocava as lanças quebradas, que ainda estavam aquecidas devido ao alto atrito da colisão, transformando-se em uma nuvem de vapor sangrento. Mais sangue derramou na lança e o vapor gerado encheu o ar ao redor do cadáver. O ar estava completamente vermelho e cheirava horrível. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 48. O massacre continua. Alhalha. Um par de soldados que estavam de pé ao lado do oficial estavam apavorados. Suas mentes não podiam aguentar e quebraram. Como se tivessem perdido suas almas, eles gritaram e tentaram escapar dos demônios na frente deles. Infelizmente, para eles, haviam camadas de escudos torre e lanças dragão posicionadas atrás deles. Quando eles se viraram para escapar, foram empurrados para os inimigos por seus próprios companheiros, transformando-os em espetinhos. No entanto, as lesões graves não os mataram instantaneamente, eles gritaram e choraram como eles morreram dolorosamente. Fei pegou o machado mágico do bárbaro nível 12, depois que ele sorrateiramente atacou o oficial inimigo, deu-lhe um balanço completo e o par de soldados inimigos na frente dele nem sequer tiveram a chance de fugir. Eles foram separados em metades, juntamente com suas armas, a partir da cintura. Atrás dele, os homens fortes, totalmente protegidos e blindados, começaram a matar os aterrorizados soldados. As armaduras pesadas que eles usavam permitiam que ignorassem os ataques e, por outro lado, seus enormes martelos e machados colhiam implacavelmente a vida dos inimigos. Mesmo se os inimigos pudessem reagir e bloquear a seus ataques, sob a monstruosa força deles, os soldados inimigos seriam esmagados em pedaços com suas armas ou empurrados pela força. Esse era o poder dos homens fortes enfurecidos em combate corpo a corpo. Depois de beber a poção de estamina, os homens fortes temporariamente tiveram resistência ilimitada. Podiam abusar indefinidamente de suas forças sem se cansarem. A armadura pesada e as armas não pesavam, e em vez disso, tornaram-se o pior pesadelo dos inimigos. As indestrutíveis armaduras pesadas junto com as armas não bloqueáveis, eram como uma equipe de bestas de guerra do inferno. Os 23 homens eram como 23 tigres famintos e completamente armados que foram levados para um celeiro de ovelhas. Você já pode entender o resultado. O rei Alexandre estava na frente da formação como um moedor de carne. Não haviam soldados entre os inimigos que pudessem resistir a um golpe dele. Ele estava empurrando os inimigos na mesma velocidade que ele avançava. A parte da frente da formação de escudos torre foi rasgada em caos. Os inimigos que estavam na parte de trás da formação tentaram manter suas posições, mas os soldados inimigos na frente foram quebrados. Eles sentiram como se estivessem enfrentando um bando de demônios e queriam ter mais 2 pernas para que pudessem correr o mais rápido possível para longe deles. Tudo o que podiam fazer agora era seguir seus instintos e correr para salvar suas vidas. Muitos deles não eram novatos no campo de batalha, mas nunca experimentaram um massacre unilateral como este. Eles não podiam sequer revidar, como eles poderiam apenas esperar por suas mortes? Mesmo que fossem todos soldados de elite, havia apenas uma coisa que estava em todas as suas mentes: escapar. Correr para o mais longe possível. Correr desses demônios inaceitáveis. Neste ponto, alguém tinha que se destacar e restabelecer a ordem neste caos. O Cavaleiro Negro 2, que era o comandante da formação de escudos torre, finalmente recuperou seus sentidos depois do choque que aquele horrível golpe lhe deu.
Depois de ver o caos em suas formações, ele sabia que tinha que impedir de ficar pior. Tirou a espada de comandante e golpeou os soldados que estavam escapando. Aqueles soldados nem tiveram tempo de reagir e suas cabeças voaram. Os corpos sem cabeças continuaram os movimentos de correr para trás por alguns passos antes de cair. O sangue jorrou como uma fonte. Mantenham a formação. Juntem-se à segunda linha de defesa. Qualquer um que retroceder será executado. Sem exceções. A espada de dois ainda estava pingando sangue enquanto ele gritava. Sob a ameaça de morte, a maioria dos soldados na formação foram forçados a se acalmar. Eles se juntaram lentamente e estabilizaram a formação. Depois de ver que sua formação foi reformada, dois se acalmou um pouco. Ele enviou muitos comandos para reconstruir o poder defensivo apropriado da formação. Com o comandante em posição, os soldados tinham demonstrado suas habilidades de batalha superior. Eles abandonaram os caóticos soldados da frente e recuaram um pouco, em formação, para limpar cerca de 4 a 5 metros de espaço. Em apenas alguns segundos, camadas de escudos-torre foram estabelecidas e fileiras de lanças letais de dragão foram apontadas novamente, trazendo de volta o poder original da formação. Tink! A formação de escudos-torre e lanças-dragão foi estabilizada mais uma vez. Dois se posicionou-se atrás da formação, olhando fixamente para os 23 animais blindados marchando. Ele zombou. Não havia distância suficiente entre a sua formação e os animais, para que eles pudessem pegar impulso suficiente para atacar de novo e não havia como abrir a defesa novamente. Enquanto a nova linha de defesa não se abrir novamente, as lanças de dragão poderiam facilmente perfurar as armaduras e os corpos dos bastardos. O Cavaleiro Negro 2 pensou friamente. Ele estava olhando para a linha de frente de perto através do espaço entre os escudos. Com esta nova transformação, ele havia abandonado mais de 30 soldados fora da formação. Esses animais totalmente blindados estavam limpando os pobres soldados como se fossem folhas. Sangue, membros rasgados e armas quebradas estavam se espalhando por toda a parte. Dois teve que admitir que esses animais eram monstros realmente brutais. As enormes armas em suas mãos até lhe davam, um guerreiro de uma estrela, um calafrio. Sob tais restrições de terreno, seria um pesadelo para qualquer exército para lidar com essas bestas totalmente blindadas. Especialmente o homem na frente que, em comparação com o frio que a arma lhe fez sentir, fez o dois sentir-se como se estivesse em um congelador. O homem era o menor em tamanho entre seus pares, mas era também o mais forte e o mais selvagem. Dois se lembrou claramente que, desde o início da batalha, esse homem atirou para fora um machado monstruoso e abriu a inquebrável formação como um deus da guerra. Sempre que Dois se pensava nisso, mesmo ele, que era um veterano no campo de batalha, estava assustado. Através das finas lacunas entre os escudos, Dois podia ver claramente que aquele homem, de alguma forma, tinha outro machado ainda mais perigoso. O machado era maior que uma porta e tinha uma tonelada de perigosos ganchos atrás. O machado preto brilhava com todo o sangue. Parecia tão pesado que só deveria ser levantado por 2 ou 3 soldados. No entanto, a maneira que o homem estava usando era como se o machado pesasse tanto quanto uma palha. Sempre que batia com aquela porta, ninguém ficaria de pé. Esse homem era como uma máquina de matar feita para a batalha. 30 soldados de elite bem treinados não conseguiram segurar os monstros de metal por 20 segundos. Todos foram transformados em cadáveres, particularmente em cadáveres feios. Eles foram cortados em 2 pedaços, ou esmagados em pasta de carne. Membros, órgãos, armas, foram todos quebrados em todos os lugares. Onde quer que fossem, exceto a própria ponte, nada ficaria em sua forma original. Neste ponto, os inimigos blindados negros tinham recuado 50 jardas, 46 metros, na ponte. Parecia uma eternidade para o exército inimigo e para os soldados defensores na muralha de Chambord, mas todo o processo demorou apenas 40 segundos. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 49.
O poder de um necromante. Postado. Deus abençoe. Fei não se esqueceu de continuar motivando os homens fortes. Seu machado não diminuiu o ritmo enquanto ele gritava: Voxos, voxos. Ele golpeou 2 vezes e o inimigo perto dele foi cortado em 3 pedaços. Ele olhou para frente e percebeu que a formação caótica já havia recuado 2 metros e montado outra camada de defesa. Fei ficou um pouco surpreso. A reação do inimigo e sua velocidade de reorganizar estavam além de suas expectativas. Parecia que avançar seria muito mais difícil agora. Entretanto, não havia nenhuma maneira de puxar para trás uma flecha que já tivesse sido disparada. Fei sabia claramente que ele teria que quebrar a formação de escudos-torre com os homens fortes e destruir as escadas de cerco e trebuchetes o mais rápido possível. Neste momento, o tempo era a vida. Sua velocidade de avanço não poderia abrandar. Tudo tinha de ser completado antes que o comandante do inimigo pudesse reagir e enviar ordens. Caso contrário, uma vez que eles ficassem cercados e os guerreiros de estrelas do inimigo chegassem, os 22 homens fortes, que não eram guerreiros de estrelas e não tinham energia, não seriam capazes de escapar, mesmo que Fei pudesse escapar por si mesmo. Comigo como centro, remontem a formação furador. Rápido! 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 Seguindo o grito de Fei, os 22 homens fortes, que estavam aleatoriamente posicionados devido à batalha, rapidamente restauraram sua formação. Pierce e Drogba ficaram à esquerda e à direita atrás de Fei, respectivamente. Ambos estavam cobertos pelo sangue dos inimigos. Círculos de sangue e fragmentos de ossos deslizavam para fora de suas armas, dando-lhes a aparência de demônios do inferno. Os outros homens fortes atrás deles estavam todos muito parecidos, como se tivessem passado por uma chuva de sangue. Suas armaduras ainda estavam pingando sangue e a única cor que você podia ver neles era vermelha. Porque Fei, o super picador de carne, estava liderando o caminho, qualquer inimigo que poderia ameaçá-los foi morto por ele imediatamente, então os homens fortes não sofreram quaisquer baixas. O maior dano que os inimigos causaram foram algumas marcas na armadura pesada. Todos bebam um pouco da água na bolsa de água azul e esperem pelos meus comandos. Quando eu sinalizar, avancem imediatamente. Fei disse aos homens fortes atrás dele e avançou sozinho. Bam bam bam. Enquanto avançava em direção aos inimigos, ele chutou mais de um par de cadáveres, o que os levou a voar sobre os escudos-torre com quase 3 metros de altura e esmagar os inimigos por trás dos escudos. Haviam alguns gritos e lamentos atrás desses escudos, mas não caiu no caos. Na verdade, Fei não esperava que um par de cadáveres atrapalhassem os inimigos. 2 a 3 metros de distância levaram menos de um segundo para Fei, o bárbaro de nível 12, avançar, mas ele fez outra coisa durante o processo. Mudar de modo. Ele disse em sua mente e o necromante Fei assumiu. De repente, uma luz branca brilhou e o enorme machado em sua mão desapareceu, assim como a monstruosa força física do bárbaro. Em vez disso, uma sombria energia branca de morte o envolveu como uma névoa. Ao mesmo tempo, as habilidades do necromante foram ativadas também. Explosão de cadáveres. Muitas nuvens pequenas e quase invisíveis de energia morta saíam da palma de Fei. Elas atravessaram os espaços finos entre os escudos e entraram nos cadáveres que foram chutados para o centro da nova formação. Explodir! 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 Fei gritou em sua mente. De repente, atrás da parede de aço, que bloqueava o caminho de Fei, haviam grandes sons crescentes, e então gritos assustadores se seguiram. Ele usou explosão de cadáveres. Os inimigos que estavam escondidos atrás dos escudos-torre tinham desprezado a decisão de Fei de atirar corpos neles. Se alguns cadáveres pudessem criar caos, eles não seriam chamados de soldados de elite. No entanto, nem mesmo em seus sonhos mais loucos eles esperariam que os cadáveres explodissem assim. As explosões foram intensas.
O sangue denso e a carne picada instantaneamente penetraram em suas armaduras de couro, e os fragmentos de ossos explodindo eram como flechas que facilmente penetraram em suas armaduras de metal. Por que não prestaram muita atenção a esses cadáveres? As causalidades eram enormes. Mais de 20 inimigos foram mortos instantaneamente sem sequer emitirem um som. Haviam mais inimigos infelizes que perderam seus membros, mas não morreram imediatamente. Eles rolavam na ponte enquanto gritavam dolorosamente. Havia também um par de inimigos realmente azarados que não se machucaram, mas devido a todo o caos, eles foram acidentalmente empurrados da ponte para a corrente rápida do rio Zuli. Suas cabeças saíram da água algumas vezes enquanto tentavam sobreviver, mas logo foram devorados pela corrente e desapareceram. Explosão de cadáveres era muito poderoso. Até pegou o Cavaleiro Negro 2, de surpresa, e um fragmento de osso penetrou seu braço esquerdo, deixando um buraco do tamanho de um polegar no qual o sangue não parava de fluir. Embora ele tivesse energia em seu corpo para adicionar mais habilidades defensivas, não foi o suficiente para bloquear completamente o dano de explosão de cadáveres. Se ele não estivesse usando aquela máscara negra, todos os soldados viriam seu rosto pálido e torcido. Nenhum deles sabiam o porquê e como os cadáveres de repente explodiram, causando outra rodada de caos. Por outro lado, a velocidade de avanço de Fei não diminuiu. Depois de explosão de cadáveres, ele instantaneamente voltou ao modo bárbaro. Com o retorno de sua força física, ele rugiu enquanto firmava os dois pés no chão. A ponte de pedra dura formou rachaduras quando ele iniciou a habilidade do bárbaro salto. Voxos! Como uma magnífica montanha que de repente decolou, o corpo de Fei criou uma grande sombra sob o sol brilhante. Ele saltou pelo menos 4,5 metros de altura, passou sobre o porco-espinho de ferro, composto de escudos torre e lanças dragão, e estava prestes a cair sobre os inimigos por trás da linha defensiva. Você está morto agora! O Cavaleiro Negro 2 viu que este oponente voou sobre a linha de frente e não tinha nenhuma arma. Ele sabia que era uma grande oportunidade. 2 não se importou com a lesão em seu braço esquerdo e também pulou, concentrando toda a sua energia em seu braço direito e direcionando sua espada em Fei. Ele estava tentando usar suas delicadas e eficientes técnicas de espada para matar o touro, na frente dele, que só tinha força. Ele estava confiante de que poderia ganhar a batalha no ar, já que ele era muito mais ágil. Com o adversário usando uma armadura tão pesada, 2 tinha certeza de que ele tinha pelo menos 100 maneiras de penetrar o coração da besta sem que ele tivesse tempo de esquivar. Contudo, vai se foder! Fei gritou no ar e chutou a espada de 2 em seu pescoço. 2 só vislumbrou algo que se refletiu em seus olhos e não conseguiu captar os movimentos do adversário. Logo depois sentiu que seu corpo estava entorpecido e dolorido, como se fosse atingido por um raio. Ele não era mais capaz de segurar sua espada e soltou-a da sua mão no mesmo instante em que voou como uma formiga numa tempestade. Puuu! O sangue saiu da mão direita de 2 quando ela foi rasgada pelo punho da espada com o poder do pontapé de Fei. No entanto, o pesadelo de 2 não parou por aí. Antes de pousar no chão, Fei deu-lhe outro chute. Desta vez, Fei chutou o 2 bem no peito. Sons de ossos rachando e quebrando veio de dentro do corpo de 2, e uma marca de pé profunda e terrível apareceu como um buraco em seu peito. De repente, sua queda acelerou e ele bateu em outros soldados inimigos. Os inimigos caíram como dominós, com uma sinfonia de fundo feita de gritos. O coração de 2 foi esmagado em pedaços depois que ele foi chutado no peito. Não havia absolutamente nenhuma vida dentro dele. Ele não fez nenhum som quando ele finalmente caiu no chão, ele não poderia estar mais morto. Seus olhos estavam abertos e cheios de choque, como se a última pergunta em sua mente, antes de morrer, fosse como um guerreiro de uma estrela poderia morrer como um frango sob os pés de um homem que nem sequer tinha energia. Claro que se 2 soubesse que o homem que ele estava prestes a enfrentar era a besta, que matou 2 guerreiros de uma estrela no cerco de ontem, então sua primeira reação seria escapar o mais rápido que pudesse e não atacar esse homem para tentar acumular créditos militares. Infelizmente,
A vida não dá nenhuma segunda chance. Quando Fei era um bárbaro de nível 5, ele era capaz de matar facilmente um guerreiro de uma estrela. Depois que ele nivelou ao nível 12, ele poderia matar caras como o 2 simplesmente agitando as mãos. Depois de ver seu próprio comandante sendo morto num único pontapé, a formação tornou-se ainda mais caótica. Fei pousou firmemente no meio de todos os inimigos e chamou o seu machado. Depois de um clarão branco de luz, o enorme e perigoso machado do bárbaro estava em suas mãos mais uma vez. Tink, 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 tink. Ele fez um giro implacável de 360, quase formando uma tempestade de lâminas. Cortou todos os inimigos que se aproximavam dele, incluindo suas armas. Sob o derramamento de sangue, Fei rapidamente se aproximou dos escudos torre. Ele aplicou toda a sua força e todas as vigas de apoio para os escudos e lanças foram cortadas e se transformaram em pedaços de sucata. Todos os escudos torre, que eram cobertos por 3 camadas de metal, também foram cortados em 2 partes e chutados da ponte para o rio Zuli, criando muitas ondulações na água. A formação de escudos torre e lanças dragão, que já foi considerada indestrutível nos olhos de muitas pessoas, tinha acabado de ser despedaçada como uma fatia macia de pão. Além disso, novamente tinha sido rasgada por Fei. Avançar. Eliminem esses bastardos. Fei trocou entre o modo necromante e o modo bárbaro e destruiu a formação de escudos torre recém-montada em menos de 1 minuto. Como muitas pessoas ainda estavam em um grande choque, Fei acenou para os homens fortes, que tinham acabado de beber a poção de estamina, e sinalizou-lhes para avançar. Bam 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 bam. Parecia como se uma cavalaria pesada estivesse avançando quando os 22 homens fortes começaram a correr. Eles deram às pessoas que estavam assistindo uma ilusão de que toda a ponte de pedra estava tremendo sob seus pés, pronta para desmoronar a qualquer segundo. O sangue e os pedaços de carne nos 22 conjuntos de armaduras os faziam parecer com demônios do inferno. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 50. Salve o rei. Bun. Mais combates irromperam, sangue e membros começaram a voar por toda a parte. Os homens fortes blindados avançavam no mar caótico de inimigos conforme as armas maciças dançavam em suas mãos. Os inimigos eram enviados voando da ponte como pipas e caíam no rio sendo arrastados pelas rápidas correntezas. Fei também não desacelerou. Seu machado voltou a ser a foice do ceifador, limpando tudo que tocava como uma vassoura varrendo a poeira. Depois de cada golpe, haviam menos pessoas na ponte. Fei, intencionalmente, aumentou sua velocidade de avanço desta vez, prestando menos atenção aos homens fortes atrás dele. Depois que ele tinha quebrado as formações do inimigo, Fei só matou aqueles que estavam diretamente em sua linha de visão. Os inimigos que passavam pelo machado de Fei eram deixados para que os homens fortes lidassem. Dessa forma, sua velocidade de empurrar seria muito mais rápida, embora os homens fortes estivessem enfrentando mais pressão. Os inimigos eram soldados bem treinados, sendo que a maioria deles eram veteranos e alguns deles ainda tinham pequenas quantidades de energia. Em combate, seus ataques eram um tanto ameaçadores para os homens fortes. Embora suas armaduras os protegessem das lâminas, o impacto que vinha com os ataques entorpecia suas partes do corpo. Logo, alguns dos homens fortes ficaram levemente feridos, mas eles sabiam que não havia outra maneira, eles não queriam se tornar um fardo para seu rei. Por mais severos que fossem seus ferimentos, mordiam os dentes para suportar a dor e seguiam de perto o rei. Fei estava bem. Ele girou seu machado enorme e criou outra tempestade de lâminas, transformando os inimigos que se aproximavam em poeira de sangue, e enchendo o campo de batalha com sons de armas e ossos sendo quebrados. Ele então, rapidamente, voltou a trocar de modo. Modo bárbaro desapareceu. Modo paladino foi iniciado. No mesmo instante, uma energia divina e pura saiu do corpo de Fei e cercou os homens de ferro atrás dele. Fei pisou forte no chão e um anel dourado se expandiu a partir de seu corpo.
Todos os homens fortes sentiram que as lesões em seus corpos estavam curando rapidamente no momento em que o anel os cobriu. Suas forças decrescentes estavam se recuperando em uma taxa insana, até mesmo sua confiança e coragem foram reforçadas. Foi aura de paladino oração. Salve o rei! Pierce gritou quando atingido pelo efeito da aura. Ele sentiu seu sangue arder e realmente queria matar mais inimigos. Seu martelo de guerra era como uma extensão do braço do deus da guerra. Depois de um golpe horizontal, o som de quebra de metal era tão denso como colocar água fria em uma panela de óleo fervente. 4 ou 5 inimigos gritaram quando eles foram soprados pelo martelo e voaram para fora da ponte em direção ao rio. Salve o rei Alexander! Drogbo seguiu. Com seu braço esquerdo ele agarrou a espada que um inimigo usava para o golpear e cortou o inimigo com o machado na mão direita. Snip, a cabeça do dono da espada foi enviada voando para o céu. Salve o rei! O resto dos homens fortes rugiram juntos. Sua produção de dano disparou, como se tivessem se transformado em tigres selvagens. Até o diretor Oleg, que era tímido, parecia ser influenciado pela atmosfera. Ele foi finalmente capaz de usar corretamente a força de um guerreiro de estrela e picou os 3 inimigos na frente dele. Merda, esse homem é um santo cavaleiro. Uau, anel de batalha, é um anel de batalha. Deus! É o anel de batalha, ode da vida. Retirada. Recuem. Peça ao comandante para enviar guerreiros de estrelas para matar este cavaleiro sagrado. Porra, uma vez que eles têm um cavaleiro santo de alta classe que adquiriu o anel de batalha ode da vida, não importa mais nossa vantagem numérica. Depois que o anel de ouro apareceu sob os pés de Fei, suspiros e gritos soaram dos inimigos. Como soldados profissionais, os inimigos sabiam exatamente o que significava um cavaleiro santo de alto nível na batalha. Cavaleiros sagrados eram máquinas supercurativas. Enquanto um cavaleiro santo pudesse continuar com o anel de batalha ode da vida ativo, seus aliados nunca ficariam sem força e estamina. Especialmente numa ponte fina assim, com um bando de feras fortes e um cavaleiro santo de alta classe, apenas um resultado era possível: um massacre unilateral. Depois que eles pensaram sobre isso, alguns inimigos, que foram corajosos o suficiente para planejar ganhar controle de volta usando sua vantagem numérica, começaram a duvidar novamente. Sua coragem era como uma fina camada de neve em um dia quente de verão, ela rapidamente derreteu e desapareceu quando se transformou em vapor. No entanto, Fei não deu a esses inimigos tempo para recuar. Rugido! Fei pisou forte novamente e um novo milagre aconteceu. Um anel verde expandiu a partir de seu corpo, e tinha um raio de cerca de 4 a 6 metros, capacitando todos os homens fortes. Imediatamente, Pierce, Drogba e os outros homens fortes sentiram que suas forças tinham mais que dobrado. Os inimigos eram muito mais fracos, como cerâmicas frágeis. Eles caíam da ponte ou voavam para o céu depois que eles eram apenas tocados pelas armas dos homens fortes. A aura do paladino poder apareceu no mundo real pela primeira vez. O rei merda! É o anel de batalha dano duplo. Deus, um anel duplo. Esse homem adquiriu um segundo tipo de anel de batalha. Que merda é essa? Recuar. Nós não somos pários. Arqueiros. Merda, onde estão os malditos arqueiros? Atirem neles. Rapidamente. Os globos oculares dos inimigos quase saíram das órbitas novamente. Eles estavam quase tendo um colapso mental. A situação na ponte foi ainda mais caótica. A primeira aura dourada forçou os inimigos a pensar em desistir e recuar, abalando sua confiança. Por sua vez, a segunda aura verde definitivamente os esmagou, eles não tinham mais coragem de lutar. No continente Azeroth, os Cavaleiros Sagrados tinham um enorme poder de dissuasão, principalmente devido à existência da influente Santa Igreja. Muitos grupos formais de Cavaleiros Santos possuíam assentos importantes dentro de todas as outras forças poderosas e profundamente enraizadas no continente Azeroth. Cavaleiros Santos podiam ser reunidos em formações e varrer seus inimigos facilmente, assim como poderiam lutar individualmente.
Sua resistência insana junto com todos os misteriosos anéis de batalha e apoio, que concediam habilidades como cura, dano e maldições, eram o pior pesadelo para qualquer exército. Cavaleiros sagrados eram os jogadores estrela em qualquer campo de batalha. Portanto, depois que Fei usou as auras do paladino, toda a formação de torres escudo e lanças dragão desistiram de suas defesas e começaram a recuar o mais rápido que podiam. Existiam muitas semelhanças entre o paladino no mundo diablo e o cavaleiro santo no continente Azeroth. As habilidades e as auras de alguns paladinos pareciam muito com os anéis de batalha do cavaleiro santo. Isso fez com que os inimigos acreditassem que Fei era um cavaleiro santo que usava anéis de batalha, então eles perderam a coragem de lutar. Sob a dissuasão de um cavaleiro santo, bem como a morte de dois, o comandante da formação, os soldados inimigos fugiam como se fossem ratos que tinham visto alguns grandes felinos. O nível de caos foi aumentando. Alguns dos inimigos acabaram caindo no rio enquanto outros correram na direção oposta às suas linhas e foram feitos em porcos espinhos pelos arqueiros de Shambod. A maioria dos inimigos se virou e tentou correr de volta para sua base, mas, devido ao caos, correram e empurraram contra a formação que estava guardando as escadas de cerco. Grande oportunidade! Avançar! Fei viu os inimigos recuarem o mais rápido possível tão logo ele utilizou as auras oração e poder. Embora não soubesse o porquê, sabia que era uma oportunidade esplêndida para avançar. Ele gritou enquanto avançava com os homens fortes e logo terminou de desmantelar a formação de escudos torre e lanças dragão. A formação, que podia bloquear os ataques pesados de cavalaria, só durou menos de 2 minutos sob o avanço louco de Fei e dos homens fortes, se transformando em pilhas de membros e metal quebrado. A ponte fina se transformou numa estrada de morte e sangue. Pierce, Drogba, empurrem essas escadas de cerco para o rio, rápido! Fei fez um caminho para a próxima formação com seu machado e finalmente se aproximou da escada de cerco. Nesse ponto, eles haviam empurrado os inimigos cerca de 55 metros para longe da ponte. Fei bloqueou por conta própria a enchente de inimigos e ordenou Pierce e Drogba para organizar os homens fortes e destruir as escadas de cerco. Como quiser, Majestade! Os dois responderam e suas armas eram como moinhos de vento em suas mãos enquanto quebravam um número de inimigos próximos. Então, eles rugiram quando apontaram para as escadas de cerco. Bum! Bum! Embora os inimigos que estavam guardando as escadas de cerco lutaram agressivamente, eles não eram páreos. As duas escadas de cerco foram logo empurradas para o rio pelos homens fortes, criando uma enorme onda de água, como se uma enorme criatura estivesse nadando abaixo do rio. A moral estava alta, depois que eles destruíram duas escadas de cerco, como um bando de lobos famintos, rugiram enquanto avançavam para as 4 escadas de cerco restantes. Uma vez que destruíssem as escadas de cerco, teriam terminado metade da missão. Neste momento, mou mou mou. Sons limpos de cornetas vinham da margem sul do rio Zuli. Muitos comandos foram comunicados aos inimigos, que estavam lutando na ponte, através de diferentes melodias e sons de vários comprimentos feitos pela corneta. No entanto, os inimigos olharam uns para os outros e não conseguiram executar os comandos. A série de comandos era para a formação de escudos torre e lanças dragão, mas a formação, que uma vez foi homenageada como a defesa número 1 no exército, tinha sido aniquilada pelo grupo de bestas, sob seus ataques implacáveis. Ninguém poderia ter adivinhado que apenas 23 homens poderiam destruir mais de uma centena de soldados bem treinados com escudos torre e lanças dragão. Embora a diferença de tempo entre os dois conjuntos de comandos fosse de apenas 2 minutos, era inútil agora. Era tarde demais. Anterior próximo. Comentários.